Amados, eu quero compartilhar com você um tema. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque é um tema que fala nos nossos corações, e nós, como homens, como mulheres, jovens, adolescentes, que procuramos viver Cristo Jesus, que procuramos estar de acordo com a vontade de Deus, não podemos perder isso de vista. Amém? Eu quero meditar com você em Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Eu creio que a maior dificuldade do homem é colocar os seus pensamentos, planos e decisões em sintonia com os do Criador. Não é verdade? Você já parou para analisar como é difícil trilhar segundo a vontade de Deus, trilhar segundo os pensamentos de Deus, trilhar segundo os planos do Senhor? As decisões sempre amparadas na direção do Senhor, com certeza é muito difícil, irmão, porque é a carne, é a nossa carne que milita contra as coisas do Espírito, é a nossa carne, essa carne ruim que nós temos. Quando nós falamos em carne, estamos referindo à nossa vontade, à nossa personalidade. E a nossa vontade, ela está sempre inclinada para as coisas dessa terra, para as coisas que distanciam da vontade de Deus. Eis a nossa grande luta, a maior luta. Em Deus, que você preste atenção, em Deus jamais houve e jamais haverá algum pensamento ou posição egoísta. Pelo contrário, o prazer de Deus é se importar conosco. E Ele não mede esforços para que sempre estejamos bem. Porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Porque o Senhor tem prazer em encher nossa vida com a sua graça. Tem prazer em encher a nossa vida com as suas coisas. Ele tem prazer, irmãos, na vida do ser humano. Tanto é que Ele fez grande sacrifício através de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar em comunhão com Ele. Os pensamentos do homem natural, amados, o homem que é nascido de mulher, são pensamentos de iniquidades, e nos seus caminhos há desolação e abatimento somente. Isaías 59, versículo 7. Os meus pés correram para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Então esta é a verdade da vida humana, é a verdade de cada ser humano, mas nós precisamos em Cristo Jesus refazer esta realidade, retomar a vontade do Senhor para a nossa existência, deixar o Espírito de Deus envolver-nos de uma forma tão intensa que venhamos a refletir apenas aquilo que é agradável ao Eterno, aquilo que é agradável ao Senhor. E nós não podemos esquecer, irmãos, jamais podemos esquecer que até os pensamentos dos homens mais sábios que existem sobre a face da terra são conhecidos pelo Senhor. E o pior, ele conclui que são pensamentos vãos. 1 Coríntios 3, versículo 20. 1 Coríntios 3, versículo 20. O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Então você analisa, amados, que até mesmo o homem mais sábio, os seus pensamentos são vazios, estão longe do nosso Senhor e Salvador Deus. E ainda o Senhor complementa dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E essa afirmação encontra-se em Isaías, capítulo 55, versículo 9. A única maneira de estarmos conectados, de estarmos ligados com os pensamentos e caminhos de Deus, é tendo a mente de Cristo. Porque se nós formos nos deixar levar por aquilo que é comum ao homem, irmãos, com certeza essa comunhão é impossível. Mas, na medida em que o caráter do Senhor Jesus for sendo forjado em nós,
passamos a conhecer qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor para todas as decisões que se fizerem necessárias. Ou seja, a partir do momento que eu me coloco diante do trono de Deus, a partir do momento que eu me sujeito ao Senhor, a partir do momento que eu deixo as coisas de Deus entrarem na minha mente, tomarem meu ser, envolver-me por completo, a partir do momento em que o caráter do Senhor Jesus for sendo implantado dentro do meu ser, a partir desse momento, irmãos, passamos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para todas as decisões que se fizerem necessárias, ou seja, para todas as nossas decisões, para tudo quanto venhamos a fazer, vamos encaixar isto na mentalidade, na visão de Deus para a vida humana. Isto acontece pelo caminhar contínuo com o Senhor. Sim, essas coisas não acontecem de um dia para outro. Essas coisas não caem do céu. É um caminhar, irmãos. É uma sequência de passos. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós procuramos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa existência, nós somos fortalecidos, somos revestidos de poder, de autoridade, e nos é dado o Espírito Santo de Deus com abundância. Mas para que eu tenha condições de caminhar no caminho do Senhor, é preciso que eu estude a palavra, que eu esteja ligado na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, meditando e praticando-a dia e noite. Eu não posso me afastar da palavra de Deus. Eu não posso hoje inventar uma história para a minha existência e querer colocar essa filosofia de vida como uma prática. Não, a minha vida precisa ser segundo a palavra de Deus, porque ela é a regra de fé para a nossa existência. E ainda é imutável. Pelos séculos dos séculos, a sua verdade permanecerá a mesma. Olha, amados, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, meditando, estudando-a, nós vamos conhecendo o Senhor cada vez mais. Nós vamos dar condições ao Espírito Santo de Deus de agir na nossa existência. Porque é preciso que eu, como homem, alimente o meu intelectual com aquilo que é de Deus, para que o Espírito Santo faça uso da minha vida como instrumento. Ou seja, se eu não conheço a palavra de Deus, como posso eu falar da palavra de Deus? Entende? É preciso que você se alimente, encha a tua vida com as coisas do Senhor, para que desta forma o Espírito de Deus use a tua existência de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. E para continuarmos nos caminhos do Senhor, amados, é preciso comunhão com o Espírito. É preciso comunhão com o Espírito através da oração. É preciso estar buscando ao Senhor em oração. Estar buscando essa comunhão verdadeira com Deus. E quando essa conexão, amados, é feita, poderemos a cada dia receber a intuição em nosso espírito sobre quais são os propósitos e intenções de Deus em detrimento de diferentes situações que nós vivemos no dia a dia. Amém? Por que intuição, amados? Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu ouço a voz de Deus? Você ouve, amado, geralmente a voz de Deus como uma intuição, ou seja, você é levado a pensar de alguma forma. Você recebe de Deus uma intuição. Claro, se você está cheio do Espírito de Deus, se você é um homem de comunhão, um homem de fé, um homem santo, puro. Quando eu falo homem, estou me referindo ao ser humano, homem e mulher. Quando você se coloca na presença de Deus, olha, você elimina a ação da carne. Então, aquilo que bate forte no teu coração, que bate forte dentro de você, certamente é a intuição do Espírito. Ou seja, é a direção do Espírito, é o Espírito falando a você, é o Todo-Poderoso falando em você. Amém? E nós, amados, como homens e mulheres,
que queremos estar na comunhão com Deus, que queremos estar cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso passar todas as coisas diante de Deus. Eu não posso fazer nada segundo aquilo que eu acho correto. É preciso que todas as minhas ações sejam colocadas, apresentadas diante do trono e que eu receba a aprovação ou não de Deus para fazê-las. Amém? E quando, amados, os pensamentos de Deus funde-se com os nossos pensamentos, quando a vida de Deus funde-se com a nossa vida, quando nós nos tornamos um com o Senhor, quando nós nos tornamos um com o Criador, com certeza nós vamos fazer tudo segundo o coração de Deus. E certamente aquilo que aparentemente é difícil, ou seja, colocar seus pensamentos, planos e decisões em sintonia com o Criador, torna-se fácil. Porque torna-se uma coisa automática, porque o teu prazer, porque a tua alegria, porque a tua satisfação está em satisfazer a vontade de Deus. Porque você já mortificou a tua carne, já mortificou a tua vontade e quer apenas que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor sobressaia na tua existência. E assim será, irmãos, porque o Senhor tem prazer nas vidas que procuram vivenciar sua vontade continuamente. Amém? Que Deus te abençoe maravilhosamente e que abra teu entendimento para que essa palavra fique gravada no teu coração. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, que Deus os abençoe de uma forma muito única, de uma forma muito, muito especial mesmo.